a todos catarinenses, estamos ao vivo, é sempre um prazer nós estarmos juntos. Hoje é sexta-feira, 24, um dia magnânimo, um dia maravilhoso. E nós abrimos o show da tarde com ele, o renomado nosso artista. Vamos aplaudi-lo, Dário Franz! Aí, garotinho, how are you speak English? Tudo bem? Gostei do garotinho. Beleza, beleza? Agora, essa música aí é maravilhosa, encantadora. Muito. E com a tua sensibilidade, gravata vermelha, aí é show de bola. Não é verdade? É vero. E esse instrumento é 0 quilômetro? Estou precisando de alguém que me doe uma bem boa mesmo. Essa aqui já está pelas últimas, viu? Obrigado. Aceito até doação, viu? Obrigado. Pode ser até uma Rona. Obrigado. Posso falar? Tá tudo bem? Melhor agora com a sua presença. Obrigado pela sua presença, parabéns pela sua inspiração, pela sua tocada, uma música maravilhosa, e você, como ninguém, sabe administrar esse instrumento tão difícil de manobrar. Obrigado. Valeu. Vamos aplaudir o Dário Franz! Tem que abrir hoje. É claro que é sempre um desafio, é sempre um compromisso, é sempre uma responsabilidade na formatação, na organização desses nossos perguntadores e perguntadoras que são renomados, que são exigidos a cada tema, a cada mesa redonda, mas eles conseguem se superarem porque eles também estão estudando mais, eles estão lendo mais, eles estão acompanhando o dia a dia das figuras centrais que nos dão o prazer da realização de todas as nossas mesas redondas. A partir do dia de quinta-feira próxima, de maio, vai estrear aqui um programa bacana à noite aqui na Prime TV, à noite, da meia-noite a uma da manhã. Eles fazem um trabalho importante, um trabalho bacana no nosso dia a dia, acolhendo as pessoas da rua, da madrugada. Enquanto vocês estão dormindo, eles estão trabalhando, eles estão preocupados com a nossa gente. E quem vai comandar o programa é esse cara que está ali à minha frente, de camisa roxa. Vamos aplaudir o Fabiano! Muito bem, quebrando o protocolo, porque na madrugada aqui na Prime TV nós estamos nos organizando com muita calma. Nós vamos fazer uma seleção de ouro, mas falando em ouro, ele já esteve na Angola, tem uma filha que nasceu lá, ele já esteve no Paraguai, peregrinação, ele tem a formação teólogo, ele é consultor empresarial, e se já não bastasse todo esse currículo intelectual, ele está na nossa universidade fazendo letras, fazendo filosofia. O tema hoje é relação família com filhos. Eu estou falando dele, o pastor da Borda! Muito bem. Custou, mas chegou o grande dia. O nosso príncipe, o nosso rei, aqui da nossa mesa redonda, no campo da espiritualidade. E a partir de semana que vem, todas as sextas-feiras, vai ser na quinta, porque sexta é feriado, ele vai nos dar o prazer de encerrar o show da tarde da nossa mesa redonda. E agora, a nossa apresentadora mais premiada do nosso estado, do nosso país, vamos aplaudir, Sandra Pereira Sutil! É sempre uma alegria estar aqui toda terça e sexta-feira, participando desse programa que tem uma audiência incrível, não só no Brasil, como em outros países, que o Tadeu ele tem como ver
os acessos de pessoas de outros países que estão acessando o programa Show da Tarde. A Premier TV cada vez mais com a sua programação voltada para Santa Catarina, especificamente aqui na região da Grande Florianópolis. E hoje nós temos uma pessoa muito querida que estávamos aguardando, ansiosos pela sua presença, que é o pastor Taborda. E vocês são todos convidados a estarem conosco até às 14 horas. Só para lembrar quem está aqui no nosso estúdio, que nós teremos 15 segundos para formular a pergunta. E o pastor Taborda 2 minutos para responder, sem réplica e sem tréplica. E eu estou fazendo uma campanha, não só eu, como todo o estado de Santa Catarina, está voltado aos nossos irmãos e amigos da cidade de Xanxerê que foram atingidos pelo tornado. Eu já fiz a minha parte, levei cestas básicas e roupas e alimentos lá na Guarda Municipal, mas vocês podem também contribuir levando na Guarda Municipal, nas unidades do SESC de Santa Catarina e também na Cruz Vermelha. Vamos fazer uma ótima sexta-feira com Deus sempre, sempre em primeiro lugar. Depois de alguns meses e dias, ela está retornando ao Show da Tarde. Ela é uma pessoa que todos nós respeitamos. Ela é uma pessoa querida, amada. Ela é empreendedora, é estilista. Vamos aplaudir a nossa querida Ana! Muito bem. Seja bem-vinda. E é claro, queremos cumprimentar todos os seus discípulos, toda a sua comunidade, enfim, as pessoas que são gratos por tudo aquilo, pela acolhida e também pelo que ele deu direcionamento no individual e também no coletivo, às famílias. Quero cumprimentar também a Igreja Batista Independente, quero cumprimentar essa estrela, o nosso querido pastor José Taborda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Ele também é autor do livro Tu lhes dirás as minhas palavras, um livro bacana, que eu nem eu conheço, mas eu sei que é um livro bacana, espero que ele me presenteie, que eu quero ler dia e noite. Meu querido pastor Taborda, obrigado pela sua vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite. Vossa Excelência sabe o quanto é difícil a gente convencer pessoas que possam sentar nessa poltrona. E quero desejar boa sorte! Obrigado, Tadeu Soares. É um prazer muito grande aqui, como tem se dito várias vezes, aqui é uma grande família e trocar de lugar, sentar aqui é uma honra. Eu estava pensando, eu estou bastante tranquilo, só o papel está tremendo um pouco, né? Mas essa está tranquilo. Eu espero que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e estão livres aqui para perguntar o que sentirem. Tudo certo então? Tudo certo. Muito bem. A gente sabe que tem uma galera legal aí nas internet da vida, no sistema da Premier TV, porque é uma mesa hoje disputadíssima. Queremos agradecer a presença do nosso consultor empresarial, o Dr. Márcio Prata. Obrigado pela sua vinda. Cumprimente o pastor Taborda e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu Soares. Boa tarde a todos os telespectadores da Premier TV. E queremos até agradecer que o pastor Taborda é um pastor 24 horas, é aquele homem que está aposto dia e noite, para ele não tem trovoada. Pastor, segundo a passagem bíblica em Mateus, Jesus chega em Jerusalém, vendo aquele comércio todo de iguarias, ele levanta a mão, se revolta, derruba todas as bancas e levanta a mão para cima e grita: a casa do meu pai é uma casa de oração, não é uma casa de comércio. Eu queria que o senhor passasse uma mensagem até para aqueles que se sabe que tem muitos que usam a fé para comércio. Qual é o seu modo que o senhor vê isso, o modo que o senhor interpreta essa passagem? Só sabe fazer pergunta. A Bíblia, eu a tenho e ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é muito clara a respeito de como se dirigir a Deus. Quando Salomão construiu o templo, foi feita uma oração e foi dito assim: esta casa é uma casa de oração para todos os tempos, não é para outra coisa. Então, o templo precisa ser respeitado, precisa ser reservado para orientar pessoas, para ensinar as pessoas a andar no caminho de Deus. Então, qualquer coisa que foge desse princípio é uma transgressão a um princípio bíblico, um princípio espiritual. A igreja é reservada para orientar as pessoas a andarem com Deus. Queremos também agradecer a presença do nosso especialista em segurança no trabalho empresarial, Dr. Jurandir, obrigado pela sua vinda.
Parabéns pela sua atuação como empreendedor na segurança. Cumprimente o pastor José Taborda e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde ao telespectador. Você de casa, empresário, enfim, internauta. Boa tarde, pastor Taborda. E boa tarde aos colegas da mesa, familiares que a gente considera. Pastor Taborda, antes de pastor, amigo e irmão Taborda, que a gente considera. Dentro dos ensinamentos do mestre maior, acredito ser o mestre comum nosso, Jesus, ele, em uma passagem, ele nos deu uma lição, numa reunião que teve com seus apóstolos e seguidores, sobre quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é minha família, meus irmãos. Dentro do fator família, com base nessa lição, como você vê as mudanças que vêm, ou atualizações, ou progresso do fator família, célula social que nós estamos vivenciando e com certeza mudanças maiores virão. Como você vê isso? Nós somos uma geração muito complicada, muito diferente. Nessa época de pós-modernismo, eu costumo dizer que o Bauman, ele escreveu assim, que nós somos uma sociedade líquida. Tudo é líquido, quer dizer, nada mais tem consistência. Os valores se tornaram muito transitórios. As pessoas se acomodam com determinadas facilidades a novas situações. Ao mesmo tempo que tem saudade das origens, tem saudade da história, tem saudade de coisas que aconteceram, mas não consegue se formar mais história, né? Então a família tem sofrido bastante. A família não mudou. Os conceitos mudaram extraordinariamente a respeito da família e há uma deterioração. Hoje a gente vê a família sendo praticamente dilacerada, né? Então nós precisamos trabalhar no sentido de conscientizar sobre o valor da família, o valor do pai, o valor da mãe, o respeito que deve ter para a família em si, para os filhos dentro da casa, porque hoje você vê muita separação, muito divórcio e muito pouca constituição de família real. Isso é um problema sério. Agora, quando Jesus Cristo pegou e disse assim, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele não estava dizendo que ele desconsiderava isso, ele estava dizendo que ele tinha uma missão superior, né? Que ele estava ali porque ele estava justamente quando falaram para ele estava com 12 anos de idade, né? Ele estava dando uma palestra para doutores da lei. E o pessoal se admirando demasiadamente com a sua capacidade de entendimento da lei e explicação de toda a lei dada a Moisés. E então eles perguntaram, eles disseram, teu pai e tua mãe te procuram. Ele disse, quem é meu pai? Meu pai está no céu. Então ele estava já marcando o início do seu ministério, embora de uma forma muito informal, e ninguém ia aceitar uma criança como líder, né? Naquela idade. Então a resposta dele foi dentro desse contexto, que ele estava ali representando, que ele tinha uma palavra especial. Inclusive foi dito assim, que ele falava como quem tem autoridade. E quem é que tem autoridade? Quem tem autoridade é quem vive aquilo que está dizendo. É esse que tem autoridade. Queremos também agradecer a presença do nosso presidente do Conselho Fiscal, Associação Morar Bem, e líder da Missão Igreja Assembleia de Deus de São José, nosso querido Dr. Daniel Nascimento. Obrigado pela sua vinda. Cumprimente o seu amigo pastor José Taborda e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde aos companheiros da mesa. Desde já aí fica a nossa solidariedade ao pessoal de Xanxerê, da enchente. Hoje pela manhã estivemos na Assembleia de Deus ali carregando um caminhão de mantimentos. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José, no período da tarde, está encaminhando ali junto para aquele povo que foi atingido por esse furacão. Pastor, mediante aqui a sua biografia, que é significativa e relevante para todos nós, e além de ser nosso parceiro, amigo da mesa, também nos dá a liberdade de fazer uma pergunta, no qual
a Bíblia ela é bem ampla e bem específica, mas a sociedade ainda existe pontos que é inexplicável. Mas a pergunta que vem é sobre a violência e sobre o perdão. A violência tanto física, quanto sentimental, quanto verbal, referente ao sentimento, como adultério, traição, quanto a criança, que se refere à vara ainda, que apanha, que ela é castigada, e pedofilia, e estupro, e entre outras. Como você vê a questão do perdão, tanto bíblico quanto pela sociedade? Como o senhor poderia nos dar uma ampla colocação referente ao perdão? Ok. Eu vou falar agora só sobre o perdão, porque as colocações foram bem variadas e cada uma merece ter uma resposta em particular. Quando perguntaram para Jesus até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão, até 7 vezes, porque era um valor bem alto, uma capacidade bem alta de perdão, ele disse não apenas 7, mas 70 vezes 7. O que ele estava dizendo? Que nós precisamos estar abertos para perdoar sempre. Acontece que as dificuldades que são geradas, porque nós somos seres humanos, que nós refletimos muito aquilo que acontece conosco, com nossa família, e tem coisas que na nossa humanidade é muito complicado ministrar um perdão, né? É muito complicado mesmo, porque a violência, o abuso, e tem coisas que são graves demais que eu fico muitas vezes indignado com isso. No entanto, o mandamento do perdão, ele ainda é verdadeiro e necessário. Eu creio que para uma pessoa ser perdoada, o primeiro passo é ela pedir perdão. Se não há pedido de perdão, é complicado. Jesus Cristo, ele sofreu tudo aquilo. Ele padeceu, ele foi morto na cruz, foi crucificado. E lá da cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, o perdão está dado. Agora, para receber esse perdão, a pessoa precisa pedir. Eu quero receber esse perdão. Precisa reconhecer: eu sou o culpado, né? Enquanto você não reconhece: eu sou o culpado deste erro, como que você vai receber perdão? Existe um outro porém. O perdão é um ato legal. Não legal de bacana, legal da lei. O perdão é uma coisa que, se você não dá esse perdão, você passa a julgar a pessoa baseado no seu sentimento. E não mais julgar no sentimento da falha do outro. Esse é o grande problema de quem não consegue perdoar. O ódio que a gente pode nutrir por uma ofensa que nos fizeram, ele machuca muito mais nós do que o outro, né? Então, quando Jesus ensinou sobre o perdão, ele estava ensinando que nós não podemos carregar o peso da mágoa, o peso do ódio, o peso da raiva dentro de nós, porque nós não temos uma estrutura psicológica para suportar esse peso. Então, ao ministrar o perdão, você se libera. Não quer dizer que o outro fique inocente, tá? Cada um vai pagar pelos seus atos. Existe uma lei, existem princípios morais, éticos e legais para tratar todas as questões. Agora, se você quer tratar isso do seu ponto de vista, mesmo que você não faça nada prático, você está trazendo, né? Jesus disse assim, a Bíblia diz assim, Jesus falou: está escrito, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer de vós que odiar o seu irmão é assassino. Então, o ódio, ele é uma coisa mortal, né? Para a gente mesmo. A gente fica condenado por carregar o ódio. Então, ninguém leva vantagem odiando. Agora, eu tenho que reconhecer que humanamente é difícil alguém ministrar o perdão e se livrar disso. Querendo também agradecer a presença do nosso ídolo de Biguaçu, nosso ídolo do nosso Brasil. E terça-feira vem aí o grande amigo seu, secretário de Obras, o Fernando, lá de Biguaçu, secretário de Obras, e é ele o nosso convidado central, que vai sentar aqui na nossa poltrona. Parabéns, Raul, pelo seu sucesso. Cumprimente o seu amigo, pastor Taborda, e faça a sua pergunta, por favor. Obrigado, Tadeu. Boa tarde a todos, os colegas da mesa, telespectadores.
Querido pastor Taborda, que está sempre com a gente, José Odair Taborda, querido por todos nós aqui, a minha pergunta é a seguinte, pastor: quais são as causas principais da violência familiar? Ok. Causa principal. Eu creio que assim, a falta de compreensão dentro do lar, ela é grande. Quando um casal não se acerta muito bem, eles transmitem isso para seus filhos. Quando o casal tem problemas entre si, eles reagem das mais diferentes maneiras. A minha mãe, ela brigava com meu pai. Meu pai tomava um trago federal, né? E os dois brigavam muito, antes de se converterem. A gente fala da violência contra a mulher, né? A minha mãe era violenta. O velhinho comia um dobrado com ela, né? Ele sofria. E às vezes ele agredia minha mãe. Então, às vezes, a violência familiar, ela não é o caso de que alguém é violento, mas que o outro deixa ele violento. Nós precisamos, os casais precisam aprender a se relacionar com respeito. E essa falta de respeito é que gera violência, né? Agora, podemos acrescentar isso, às vezes, o álcool, porque na nossa casa o álcool fazia isso, né? As drogas, hoje tem as drogas que são também um desacerto, mas geralmente desobediência, mentira, promessas não cumpridas, são todos fatores geradores de violência dentro do lar, né? Falando de filhos, mais a desobediência, né? Falando de casais, mais é o desrespeito, né? E como motivador disso, às vezes, então, o álcool é um instrumento que contribui muito, porque tira da pessoa aquela capacidade de refletir naturalmente como faria se tivesse livre da influência alcoólica. Queremos também agradecer a presença do nosso escritor, poeta, nosso embaixador lá de Florianópolis, da Praia do Campeche também, jornalista. Obrigado, nosso mestre, nosso professor Donato Ramos, pela sua vinda. É sempre um presente poder vê-lo, e tê-lo conosco aqui na nossa mesa redonda. Cumprimente o seu grande amigo, o pastor Taborda, e faça a sua pergunta, por favor. Antes, uma palavrinha. Eu estava muito preocupado. Se a lua de mel do Ronald Lemos demorasse mais um pouco, ia dar perda total desse programa, porque a presença dele aqui é bastante importante. Esse homem, quando faz a pergunta aos nossos entrevistados, o entrevistado já treme na base e pensa 2 vezes antes de responder. Tamanho o seu discernimento ao fazer as perguntas aos nossos entrevistados. Pastor Taborda, nós estávamos aguardando há bastante tempo que você se sentasse aí e nós o dissecássemos, não na acepção da palavra, porque ia demorar muito tempo para dissecá-lo, mas dissecar sua inteligência e a sua capacidade de respostas e raciocínio. Eu sempre me pergunto o que leva as pessoas a fazerem determinadas coisas. O que leva a pessoa a se dedicar a uma vida em prol dos demais, de defender causas sociais e, no seu caso, as coisas de Deus. O que leva uma pessoa a se desprender das coisas mundanas, corriqueiras, mundanas mesmo, terrenas, para se dedicar a essa missão? O que leva uma pessoa a tomar esse caminho? Ok, obrigado pela pergunta. Eu tinha 22 anos quando eu tive uma experiência com Deus. Eu ia na igreja, eu sempre fui muito religioso, eu era sacristão, eu sempre fui muito religioso, muito mesmo, mas eu não tinha
eu tinha um conceito de religião, eu era muito religioso, mas eu tinha muito pouco de Deus na vida. Né? E com 22 anos eu tive uma experiência com Deus que marcou profundamente a minha vida, que mudou meus conceitos a respeito de tudo. A respeito de atitudes, a respeito de palavras, a respeito de vida, a respeito de visão do mundo. Essa foi a experiência que mudou o meu coração. Eu pedi perdão de todos os meus pecados. Eu me considerava um santinho, mas eu reconheci naquele momento que eu era um pecador, eu me sentia assim um pecador, pedi perdão. Depois, mais tarde, eu tive uma outra experiência com Deus, que foi uma experiência de chamada divina, de sentir que Deus estava me chamando para um ministério especial. Nota assim, a minha conversão se deu durante uma pregação de uma mensagem. Essa pregação foi feita em alemão, eu não entendo alemão, ich spreche nicht Deutsch, não entendo, só sei dizer isso. A pregação foi em alemão, mas eu senti um ardor no meu coração muito forte, muito grande, que eu queria mesmo entregar minha vida nas mãos de Deus, sem saber aquilo que o pregador estava falando, não sabia nada. Depois eu estava num acampamento de jovens, então ali a gente estava em oração, e eu estava meditando e eu tive com os olhos fechados, eu tive uma visão assim de uma multidão que caminhava sem destino. Era muita gente caminhando sem destino. Eu via uma pradaria e aquilo assim. E eu com os olhos fechados, fazendo oração e tudo, e perguntando o que é isso, o que eu faço. Né? E só ouvi uma voz assim, vai e anuncia. Aquilo marcou a minha vida. Né? Não tinha ninguém falando comigo, na verdade. Então, aquilo marcou profundamente a minha vida. E aí foram acontecendo outros fatores, assim. Eu tive muita dificuldade de aceitar isso, né? Isso não foi assim que aconteceu isso e eu... Né? Eu tive muita dificuldade, porque eu trabalhava... Eu era comerciário. Eu trabalhava numa empresa muito grande e eu estava subindo de posição muito rapidamente nessa empresa. E eu era um jovem solteiro. E o pastor da nossa igreja era um homem muito talentoso. O meu pastor, ele fala inglês, português, espanhol, russo, italiano, lê grego e lê hebraico. E é cantor e toca violão muito bem. E eu ficava admirando aquele homem, aquele talento incrível ali sendo utilizado só para a pregação do evangelho. E eu me perguntava, que vida é essa? Por que esse homem não vai ganhar dinheiro cantando, né? Ele tinha a voz mais ou menos parecida com a do Aguinaldo Timóteo, Aguinaldo Raiola, esse cara bom. Aí, um dia eu fui numa assembleia da igreja, nossa igreja tem uma assembleia administrativa, onde se presta conta de todas as entradas e saídas, e nessa assembleia se decide quanto é o salário do pastor. Todo pastor tem um salário. Aí, disseram o salário do pastor, e curioso é que eu ganhava 10 vezes mais que ele. Eu digo, eu não quero ser isso aí. Como que eu vou deixar eu ganhar? Ele ganha o meu dízimo, ele ganha o meu dízimo, né? Ele ganha 10% do que eu ganho. Como que eu vou aceitar uma tarefa dessa? Então eu levei muito tempo, foi muito complicado, muito difícil mesmo eu tomar essa decisão, né? Mas um dia eu tomei essa decisão. Eu estava em Brasília, numa conferência, e aí aconteceu um episódio bem interessante. Eu não queria saber, porque o pessoal me cobrava, você não vai ser pastor? Eu queria fugir dessa ideia, fugir. Aí eu entrei no local da Assembleia, tinha umas 1000 pessoas, tinha uma frase lá na frente que dizia assim, passa para cá e ajuda-nos, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aquilo me tocou e eu saí da reunião, digo, eu não vou ficar nesse lugar. Aí no outro dia, porque era 5 dias, no outro dia eu entrei de novo no local, tinha um pregador lá falando, disse assim, então Pedro disse, eu vou pescar. E os outros disseram, nós também vamos contigo. E ele disse assim, a emoção de um pode contagiar os outros. A inspiração de um. E eu saí do lugar, diga comigo. Saí do lugar. Eu não queria saber. À noite teve uma palestra, eu era obrigado a assistir. E era um jovenzinho. Eu era meio preconceituoso, porque aquele era um evento muito grande, tinha muita gente ali, e tinha pessoas, tinha missionários suecos, americanos, doutores, e todo mundo ali.
E de repente decidiram que aquele jovenzinho, seminarista, recém se formando, ia ser o pregador. Era um baixinho, pequenininho, galeu assim, né? Eu digo, ixi, eu vim fazer uma viagem que nem essa para escutar um rapazinho desse, recém começando. 2 meninas foram dar testemunho, elas iam para Altamira. Eu pensei, para quê? Vai para Altamira. 2 meninas lá, naquela época só tinha tigre, cobra, mosquito, né? Começando as agrovilas, nem existiam as agrovilas ainda, Altamira era um começo de tudo. Diz, por que não vai um homem? Por que vai 2 meninas? Por que não vai um homem? E eu fiquei com aquilo martelando, e eu sempre respondendo, não tenho nada com isso. Porque eu não queria aquilo para mim, né? A pergunta é por que não vai um homem? Eu era homem. Então, eu estava fazendo a pergunta para mim, né? E aquela pergunta me veio 4 vezes durante a cerimônia inicial. E eu dizia, não tenho nada com isso. E ignorei. De repente, chama o baixinho lá para pregar. Quando ele se levanta, né, ele vem com a Bíblia na mão assim, para frente do púlpito, e me veio a pergunta de novo na mente, por que não vai um homem? Ele abriu a Bíblia e leu Ezequiel capítulo 22, 30, que diz assim, procurei entre eles um homem, que se colocasse na brecha a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a nenhum achei. Aí foi uma paulada, né? Aí eu caí, assim, fiquei ali parado, digo, puxa vida, não tem nada com isso. Cada vez que me vinha essa pergunta na mente, por que não vai um homem? Parece que ele lia meus pensamentos e ele repetia o versículo lá, procurei entre eles um homem que se colocasse na brecha a favor dessa terra, mas a nenhum achei. Então, no fim do culto, eu caí de joelho lá na frente, chorei bastante. Caí de joelho lá na frente e decidi entregar a minha vida para esse ministério. A partir de agora, o nosso da Central não vai poder mais ultrapassar 2 minutos. 2 minutos. Senão vai ficar autoridade sem fazer perguntas. Então queremos agradecer também a presença do nosso Gaudério, que tem um trabalho importante no cenário Barriga Verde. Obrigado, Jandir Rodrigues, pela sua vinda. Cumprimente o pastor Taborda e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde ao nobre pastor. Boa tarde aos amigos da mesa, o senhor e a senhora de casa. Quero fazer um convite especial para vocês, Tadeu, em especial o pessoal da mesa aqui, as pessoas que eu já mandei convite por celular, por Facebook, nas redes sociais aí. Domingo, às 22 horas, eu vou estar no Maré Alta cantando umas músicas lá e gostaria de ver todos vocês lá, levando um par de chinelo. Eu não dizia novo, mas aquele em meia viagem, assim, para nós arrebentar dançando uma valsa do Jandir lá. Muito obrigado. Pastor, pesquisas levantadas aí, o Brasil está ficando um país de povo de uma certa idade, está ficando velho. Hoje a maioria das pessoas não estão casando, e a maioria ficando. Então a minha pergunta seria assim, não era os casais diminuindo os filhos, 2, 3, 1 filho às vezes. O que o senhor me diz a respeito disso? Muito obrigado. O controle da natalidade, ele é hoje em dia, para a situação financeira das pessoas, é quase que uma necessidade. Você vai alugar um apartamento, os apartamentos que têm um preço que você pode pagar com o seu salário é de 2 quartos, no máximo 3 quartos. Se você quiser ter mais que 2 filhos, você já precisa ter mais cacife. Então, isso, infelizmente, a realidade do país é isso. Agora, outra questão é que, assim, se estimula o não ter filhos. E isso pode ser ruim para o país, né? O Brasil não tem tanto esse problema, tem muita criança no Brasil, mas, por exemplo, nós podemos pegar Paris, né? Nova York, onde que existe um controle rigoroso de natalidade, que aí é incrível, a nação está envelhecendo, né? Quando eu trabalhei na Angola, muitos angolanos foram para Paris, porque se criou uma filosofia de não ter filhos, que também é errado, né? Filosofia de não ter filhos. Então, angolanos iam para Paris, porque o governo pagava para eles terem filhos. Cada filho tinha uma bolsa, eles ganhavam $700 por filho. Os angolanos iam morar em Paris, tá? Porque eles gostam de ter bastante filho. Então seria uma forma de vida melhor. Porque lá não tem criança. Está acabando, na Europa está acabando.
E isso acaba com a alegria de uma nação, a falta de filhos. Queremos também agradecer a presença do nosso produtor cultural e de eventos, jornalista, ator, cantor. Obrigado, Ronald Lemos, pela sua vinda. Você sabe que você faz parte da nossa história e as mesas que você não participou, a sua cadeira ficou aí simbolicamente. E com certeza a gente sempre pensava em você. Os seus amigos sempre comentavam por que o Ronald não vem, por que o Ronald não vem. O Ronald não vem porque ele não quer. Não atende o nosso telefone, não responde e-mail. E tem essas coisas todas que é do Ronald, né? Mas a nossa parte, nós sempre fizemos a nossa parte bem feita. Somente pessoas de valores como Vossa Excelência. Cumprimente o seu amigo Taborda e faça a sua pergunta, por favor. Voltando à velha frase, obrigado, amigo Tadeu, mais uma vez pela presença aqui na mesa, amigos de casa, amigos da mesa também. A gente tem um período atribulado aí, Tadeu, cuidando de música nova. A gente está com uma equipe nova agora, tem o produtor Elias de São Paulo também, a gente está cuidando das nossas músicas e de outros produtores também. Eu dou parabéns para o seu Wilson Betim, que todos os câmeras que já passaram por aqui são sempre amigos nossos, muito queridos, mas esse está de parabéns. Uma salva de palmas para ele, por favor, porque muda. Para quem entende um pouquinho da linguagem da televisão cinematográfica, muda o ângulo, dá uma empolgação para o cantor, enfim, tá de parabéns. Precisava dar aquela mexida. Bem-vindo, garoto. Pastor José Taborda, eu perdi muitos preletores, muitos pastores sendo entrevistados aqui também. E em casa eu pensava assim, se eu tivesse comparecido a todas, eu ia fazer sempre a mesma pergunta, que eu fiz, se não me engano, para um pastor amigo nosso de Biguaçu, que é a seguinte, eu ia repetir, com certeza. Tamanha a humildade do Cristo Jesus, quando ele disse que todas essas coisas que vós vistes eu fazer, vós também podeis fazer, e ainda muito maiores. Então, acho que não cabe a mim, cabe como estudante, sim, como qualquer pessoa, cabe a mim pensar o que seriam essas coisas muito maiores. Pastor José Taborda, o que foi que o Cristo Jesus quis dizer com isso? Obrigado. O que ele teria deixado de fazer, né? Na verdade, é uma palavra mais de incentivo, eu acredito, para os discípulos, porque, você sabe, ele lidou com pessoas muito simples, pescadores, pessoas com, provavelmente com alguns problemas de autoimagem, né? Pessoas que precisavam de uma afirmação. E ele queria mostrar também que existem muitas coisas, que o ministério dele foi pequeno, foi de 3 anos, né? E que é possível fazer coisas em nome dele. O que Jesus fez foram milagres que se repetem. Eu não aceito muito a ideia de que um pastor seja um milagreiro. Eu acho que nós não fazemos milagres. Nós oramos para que Deus faça milagres, né? Então, não é tanto nesse sentido de que vocês vão fazer alguma coisa, mas vocês poderão ser usados para que coisas maravilhosas aconteçam. Eu vejo na mensagem dele essa preocupação. Mas como um sentido de que vocês podem ter confiança que a mensagem, o trabalho que vocês vão realizar, as coisas que vocês estão vendo, não é para vocês se assustar e pensar ninguém mais pode fazer. Queremos também agradecer a presença do nosso empreendedor, do Mega Puff Design, fica ali no centro de São José, ao lado da Câmara Municipal. Parabéns pelo sucesso, Sandro Andrade Maciel, o cara é designer renomado. Cumprimente o seu amigo José Taborda e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde Tadeu Soares, boa tarde pastor José Taborda, um grande amigo já que eu considero. E a minha pergunta é relacionada com a família. As relações conjugais insatisfatórias podem ser associadas a problemas psicológicos e até mesmo de saúde em crianças? Olha, você está falando dos problemas dos relacionamentos conjugais. O que pode causar um problema de relacionamento? Às vezes o ciúme. Claro que a falta de dinheiro também dá problema conjugal.
problema de saúde também dá problema conjugal. Dependendo de como cada um encara. Isso vai depender, assim, é que às vezes as pessoas quando casam, elas não estão pensando que podem ter problemas no casamento. As pessoas casam com a felicidade. Elas casam com a ilusão. As pessoas casam com as virtudes, com a beleza. Elas não casam com a realidade. Quando a realidade vem sobre elas não sabem muitas vezes encarar essa realidade e viver. Minha filha que nasceu na Angola, lá não tinha recursos médicos satisfatórios, como tem no Brasil. O nosso SUS aqui dá de 100 a 0 no sistema angolano. Então nós tínhamos um médico cubano que se preocupou com o parto da minha esposa. Lá não tinha luz elétrica por causa da guerra, a luz era com motores e não tinha higiene. Nós tínhamos que levar todas as coisas, levamos lençol, levamos luva para o médico, levamos todas as coisas, mas eles cuidaram de nós assim como VIP. Eles limparam o quarto com álcool, para ter tudo assim, mas quando minha filha nasceu, justamente a luz que tinha, que era de motor, acabou. E ela pegou vento e deu problema. Então eles fizeram de tudo para salvar minha filha. Então veio uma enfermeira padrão, que era também da nossa missão. Ela disse assim: você tem que se preparar, porque tudo indica que tua filha será mongoloide. Aquilo foi um choque na hora. Eu saí para um canto e fui orar a Deus, fui dizer: Deus, me ajuda agora eu aceitar minha filha mongoloide. E ela não foi, graças a Deus não foi, né? E se fosse, eu estava pronto para recebê-la. Então, assim, é complicado, porque às vezes um casal, ele se preocupa, tanto o rapaz, o homem como a mulher, às vezes se preocupa tanto com a sua vida, com a sua liberdade, com as coisas que gostaria de fazer, e quando entra mais alguém na sua família, eles não estão preparados para receber. Queremos também agradecer. Queremos também parabenizá-lo pela abertura do show da tarde de hoje. O cara é muito bom, talento, afinado. Obrigado, Dário Franz, pela sua vinda. É sempre um prazer em revê-lo. Cumprimente o pastor Taborda e faça a sua pergunta, por favor. Bom, quero cumprimentar o pastor Taborda e ao nosso apresentador, Tadeu, e aos demais e aos telespectadores. A minha pergunta é: abordagens relativas à violência familiar. Ok. Hoje em dia nós temos vários tipos de violência familiar, entre o casal, e entre pais e filhos, e entre filhos e pais. Nós vemos que as agressões hoje, existe uma lei, a lei da palmada, que protege o filho, mas não existe uma lei que protege o pai do filho. Nós temos problemas nesse sentido. Nós temos uma lei que protege a mulher do marido, mas não temos uma lei que protege o marido da mulher. E a violência, ela é uma coisa, então ela é gerada por muitos fatores. Às vezes o fator dinheiro ou falta de, né? A falta de dinheiro, o desejo de dinheiro, e aquilo que eu já falei antes, às vezes a influência das drogas e do álcool causa essa violência. Hoje em dia, quando a gente escuta a mídia, o pessoal da mídia, psicólogos e pessoas importantes, eles estão sempre dizendo que nós temos que aprender a dialogar. Né? O diálogo não se aprende assim. Não é mídia que dá e não é lei que dá. Então, por exemplo, a lei da palmada. Eu sou contra essa lei. Como sou contra a violência. Eu acho que existe uma lei contra a violência que não precisava ter uma lei que proíbe o pai de disciplinar o filho. Eu recebi muitas varadas na vida, nenhuma delas me destruiu. E eu trabalho com jovens, trabalho com crianças, trabalho com adolescentes. Eu vejo pessoas traumatizadas, não por varadas. Nenhuma criança, nenhum jovem que eu conheço reclama hoje de ter apanhado de vara. Eles reclamam de falta de carinho, de falta de compreensão, reclamam de mentira e de engano. Né? Eles não reclamam de varada.
Queremos também agradecer a presença do nosso líder maior, historiador da cultura afro. Obrigado, Joy Passos, pela sua vinda. É sempre um privilégio em recebê-lo. Cumprimente seu grande amigo, o pastor Taborda, e faça a sua pergunta, por favor. Grande em todos os sentidos. O pastor Taborda nos tem dado exemplo de companheirismo, de fraternidade, de amizade, e é um orgulho tê-lo como companheiro de todos os programas. Meu boa tarde aos amigos da mesa, meu boa tarde também ao público telespectador. Pastor, eu não sou um bibliópata, não sou um assíduo leitor da Bíblia, não tenho um grande conhecimento da Bíblia, mas como historiador gosto de ler a biografia dos apóstolos, como Jesus recrutou-os, né? Interessante a biografia. Eu gostaria de te perguntar o seguinte: dos 12, com qual deles o senhor se identifica mais? E qual dessas biografias lhe chama mais atenção? Por favor. Me chama bastante atenção a biografia de João. João era uma pessoa, ele não era um cara muito calmo, né? Mas ele foi chamado de o discípulo amado, porque ele costumava ficar muito perto de Jesus e sempre interessado. Então ele sempre esteve, ele era um jovem, ele era o mais jovem do grupo, mas era muito amável e muito amado. Então eu me identifico mais com ele, com a mensagem dele, inclusive, né? Mensagem bem compreensível, muito prático nas suas palavras, na sua orientação. Por exemplo, ele fala assim: você fala de amor, mostra isso. Como é que você diz que ama a Deus se você não consegue amar o seu irmão que você está vendo? Então ele trata da vida prática, ele fala de comunhão, de união entre as pessoas, ele fala de andar na luz, né? Que isso é testemunho, você ter uma vida clara, que todo mundo pode olhar para a sua vida. Então eu me identifico muito com ele. Ô João. Obrigado. Queremos também agradecer a presença do nosso artista nacional, o nosso amigo Nelson André, que vai também estar conosco na terça-feira, porque na terça-feira vem uma autoridade do município de Biguaçu, e ele é admirado também por essa autoridade política, e automaticamente ele com o Raul também vão soltar a voz aqui no palco mais dinâmico da televisão brasileira. Obrigado, Nelson André, pela sua vinda. Cumprimente o seu grande amigo Taborda. É verdade que às vezes ele fala mal do pastor Taborda, mas tudo bem. Tu pode te reconciliar agora. Cumprimente ele e faça a sua pergunta, por favor. Certo ali fora, né? Quero mandar uma boa tarde aos telespectadores, aos internautas, o pessoal do Facebook. Um abraço por acessar o nosso Facebook. Quero desejar uma boa tarde para as senhoras e para os senhores. E quero prestar minha solidariedade aqui ao pessoal lá de Sanxerê. Que Deus abençoe e vai dar tudo certo. Hein? O governo federal está envolvido, está todo mundo mobilizado para dar essa força aí, que somos todos irmãos e dessa vida ninguém leva nada, né? Professor Taborda, eu quero perguntar ao senhor qual é a idade certa para ensinar a um filho os princípios da vida. Sabe o que é gostoso? Quando eu casei, eu tinha muito medo de ter filho. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando for grande vai se lembrar dele. Eu fiquei pensando, como que eu vou fazer isso? Aconteceram 2 episódios bem interessantes. Minha esposa fez um cursinho, era de educação, era o sistema Montessori. E lá eles disseram uma frase que nós praticamos, que ela disse assim: você pode já falar com a criança ainda no ventre, antes de nascer. Não sabia nada disso. Mas eu chegava perto da minha esposa de noite, né? Batia na barriga dela e começava a conversar com minha filha, né? E dizer para ela: o papai te ama, Deus é amor. Ensinar versículos, ensinar essas coisas assim.
E isso, ela já nasceu já com esse coraçãozinho assim. E outra coisa, quando cresce um pouco, eu participei de um simpósio do índio. Eu entrevistei um índio Tirió. Perguntei como é que os índios conseguem manter essa tradição por tantos anos, né? Por tantos anos, como é que se consegue manter? Aí ele disse assim, que ele se ajoelha para falar com o filho. Todo pai, quando vai ensinar o filho, se ajoelha para ficar na mesma altura. E eu achei isso fenomenal. Então eu fazia isso também com as minhas filhas, né? Me ajoelhar para ficar na altura delas, para ter a mesma linguagem. Bem legal. Na Angola eu vi uma outra coisa que não é praticada no Brasil, que eu acho legal. Os pais ensinam os filhos, né, aos segredos da vida. Quando chega na adolescência, eles de 16 anos, eles se reúnem assim num quinto e ali eles vão ensinar para os rapazes os segredos da vida. E há muito respeito na Angola pelo mais velho, né, que não existe no Brasil, há um respeito muito grande. Então, mas assim, psicologicamente, uma criança, ela aprende até 5 anos. Tudo que você tem que ensinar para uma pessoa, você ensina até os 5 anos. Depois ela já vai para a escola, ela começa a aprender outras influências. Então, ela tem que chegar na escola já com a sua estrutura já prontinha para ela poder enfrentar a vida nova que ela vai estar recebendo. Quando chega ali pelos 13 anos, já começam as crises, porque a pessoa começa a se identificar com o ensino, com aquilo que aprendeu em casa, com aquilo que aprendeu fora, ela começa a se identificar com isso, então ela vai entrando em conflito, muda o canal. E depois, a partir daí, até os 27, que vai amadurecendo para poder casar depois dos 27. Obrigado. Muito bem, o Show da Tarde ao vivo. Queremos agradecer a presença da nossa apresentadora, Sandra Pereira Sutil. Eu peço que ela cumprimente os pares, cumprimente o pastor Taborda e faça a sua pergunta, por favor. Pastor, é muito bom estar aqui com o senhor. Por várias vezes eu passei mal aqui no programa e o pastor orou por mim. Teve um dia que eu fui arrumar o meu cabelo, eu espirrei um spray nos olhos, eu fiquei com o olho totalmente vermelho. E aqui do meu lado, eu disse, pastor, ora por mim. O pastor encostou a mão em mim, orou. Eu não precisei ir para o hospital, eu só saí, fui para casa, fiquei no escuro e não precisei passar nada, eu fui curado. Obrigada, pastor. Que Deus abençoe sua vida. Eu gostaria de falar sobre um item que o senhor colocou aqui, muito importante, que é a aliança. Eu vejo o casal assim, ó, como o casal que não é casado, como duas mãos separadas. Quando o casal casa, é como se fossem duas mãos entrelaçadas. Então, é difícil você separar. E eu pesquisei aqui rapidamente, vou falar rapidinho, o significado da aliança. A palavra aliança tem origem do latim aligare, que remete para uma relação de proximidade, de união. Fazer uma aliança com alguém é fazer um acordo, um pacto, uma união. Assim, o anel com o nome de aliança é uma lembrança do pacto entre o marido e a esposa. E a aliança tem o formato circular, o que é o simbolismo de eternidade, porque o círculo não tem princípio e nem fim. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse a importância de casar, de formalizar diante de Deus. Ok. Tem uma lenda chinesa sobre a origem do casamento e sobre por que as pessoas usam aliança, que eu achei bem legal. Ele diz assim, o dedo polegar, ele representa seus pais. O dedo indicador representa seus irmãos, sua família. O dedo médio representa você. O anelar representa seu parceiro pro resto da vida. E o minguinho significa os seus filhos. Então você põe assim, a mão, pode testar, tá? Põe a mão assim. Um dia, seus pais vão morrer. Você vai se separar deles. Seus irmãos vão casar. Você se separa deles. Um dia seus filhos também casam. Separa dele. Agora tenta separar da esposa. Pode testar. Não consegue soltar o dedo. A ideia de casamento é para ser uma união indissolúvel. Ela precisa ser estruturada para permanecer. Hoje em dia essa ideia não existe mais. Ela precisa ser trabalhada, precisa ser conscientizada, porque isso é possível. Eu tenho 34 anos de casado, acho que cada ano meu casamento está melhor. Eu acho que é possível você ser feliz, ser verdadeiro, ser realizado e ter uma família.
Queremos também agradecer a presença do nosso presidente do PRP, empresarial do nosso estado de Santa Catarina, essa liderança espiritual também. Parabéns, Guru, por esse avanço no cenário político. Cumprimente o seu amigo Taborda e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos presentes na mesa, boa tarde ao pastor Taborda. Duas coisas que me preocupam bastante, pastor, nas minhas viagens, que eu viajo bastante, são duas coisas que eu vejo muito, é a depressão e a ordem química, das pessoas cada vez mais se corrompendo na ordem química, as pessoas se deteriorando, como se diz. E como o senhor vê isso? O que nós poderíamos fazer através da evangelização, ou através da igreja, para melhorar isso? Porque isso está deixando apavorado todas as pessoas. Eu mesmo, quando viajo no aeroporto, eu fico apavorado de ver. E o índice de depressão, pessoas querendo se autodestruir, querendo se matar. O que o senhor pode dizer sobre isso? Às vezes a gente fica pensando que alguém tinha que fazer alguma coisa. E quem é que vai fazer essa alguma coisa? Né? O que a igreja pode fazer? A igreja, como instituição, se ela criar uma coisa legalizada, aquilo se deteriora dentro da legalização e não se realiza. Né? Eu acho que a igreja pode ajudar muito, mas ela precisa cada uma focar no seu grupo. O que nós temos muito hoje, a igreja falha, eu acho que a igreja falha muito, quando se coloca lá na frente um pastor, um sacerdote ou alguém, que se preocupa em só fazer a sua tarefa, de falar. E só buscar os seus objetivos. Aí não funciona. Porque a igreja funciona quando o seu pastor, quando o seu líder pode chegar nas pessoas, pode ajudar as pessoas, pode estimular as pessoas e pode apresentar saídas. Né? A igreja também tem outros recursos, né? Tem o recurso do aconselhamento, tem o recurso da oração, tem o recurso da orientação, até técnicas. A igreja tem psicólogos, tem pessoas que podem também dar orientação para as pessoas. Agora, essa busca dos produtos químicos, né, que levam para as drogas, isso é uma coisa muito nacional, isso aí é complicado, né? A gente faz de tudo. Nós temos, na nossa igreja, nós temos 3 rapazes que saíram do mundo das drogas, né? E tudo. Eu já trabalhei com outro que também sofreu muito, o pai dele, eu tinha colocado ele para fora de casa, não aguentava mais. E é bastante complicado. E aí você escuta, os psicólogos falam, não adianta, precisa, assim, enquanto o cara não se isolar, não for levado para um centro de recuperação e tratado adequadamente ali, com todos os cuidados, e até com um certo legalismo, ele não se liberta, porque a droga é muito triste. Né? Crack, essas drogas modernas que estão chegando aqui, a pessoa não se liberta assim, né? No mole. Não é só o cara ter vontade, não. Precisa, às vezes, de alguém que tenha vontade por ele. Queremos também agradecer a presença do nosso empreendedor da segurança, da saúde, da educação, o homem que representa São Pedro de Alcântara, São José, Palhoça, que hoje está de aniversário. Obrigado, Valmor Matei, pela sua vinda. É sempre um presente recebê-lo no show da tarde. Cumprimente o seu amigo pastor Taborda e faça a sua pergunta, por favor. Tadeu, boa tarde, pastor, com licença. Ronald, seja bem-vindo. Não vou usar o papelzinho hoje porque veio na memória, mas saudação a você, faça de conta que eu tenho um papelzinho. Ana, seja bem-vinda. A senhora faz falta na mesa, peça para o Otto liberar mais vezes, não é? Você faz muita falta aqui representando as mães e as mulheres desse Brasil. Amigo homem, pai e pastor Taborda, eu venho de uma família de 6 irmãos, de um pai italiano bêbado, que não sabia viver sem a cachaça, uma mãe filha de índio, bugre índio, onde cheguei a passar fome. E também, coincidentemente, tenho 6 filhos, 4 filhas e 2 filhos. Mas nunca tive dinheiro, porque não sou materialista. E muito homem, você que está aí, já programando a tua cervejinha hoje à tarde, o jogo do Figueirense, sábado, domingo, você não é bem pai, hein? Você devia programar onde é que você iria buscar teu filho na escola hoje, a tua esposa, aonde você a levaria? Não adianta sair de casa para ir no barzinho tomar cerveja e depois ir ao boteco. Isso não é família, não é constituir família, não é exemplo. Porque o pai que toma no copo com o mesmo filho,
não é pai, é mau exemplo. Pastor Taborda, ser pai já é difícil. Agora, pastor sério é muito mais. Porque tem muito picareta aí, tem muito Alain Delon, não é? Terno, bonito, eu sou pastor, eu sou bispo. Para com isso. As crianças hoje, com 3 aninhos, já evoluíram. Já percebeu que você é um demagogo, um mentiroso. Pegue Taborda como exemplo. O próprio Edir Macedo como exemplo. Veio só daquele dia lá que você pensou? Não, tem que continuar sendo pastor, não é verdade? É verdade. Eu tenho... um dia eu encontrei um jovem, me procurou um jovem, 15 anos, e me contou um pouco das suas necessidades, dos seus problemas. Eu gastei ali 1h30 aconselhando ele, ajudando. Mas ele era filho de um pastor. Então eu disse para ele, por que você não fala com seu pai sobre isso? Não abre o seu coração com ele? Seu pai é um cara bacana, eu conheço ele, fala com ele. Ele olhou para mim e disse assim, lá em casa tem um pastor, mas não tem um pai. Falta de pais. O que as crianças precisam é de pais. Quem educa um filho não é a mãe, não é a avó, não é a tia, não é a escola, não é o Estado. Quem educa o filho é o pai. Na minha casa, quem educou minhas filhas fui eu. Como a Bíblia diz, a esposa é ajudadora. Me ajuda muito, me ajudou muito e me ajuda muito. Minha companheira, abençoada, ajudadora mesmo. Mas quem assumiu a responsabilidade de educar minhas filhas fui eu. Eu que contei historinhas para elas. Eu que orei com elas. Eu que ensinei elas a cantar. Eu que levei elas onde elas precisavam ir. E eu acho que isso faz parte. Nos lares está faltando pais. Os homens assumirem a sua liderança do lar. E a liderança significa cuidar do filho, dar suprimento para o filho, dar orientação para o filho. Vi muitos filhos já dizendo assim, quando o pai morreu, está faltando o pai lá em casa. Porque o pai tinha morrido, porque eles tinham pai. E outros que têm pai, mas parece que não tem. Agora no show da tarde vem um temporal de capacidade. Vamos aplaudir ele, o cantor Aniceto! Esse silêncio é porque nós estamos ao vivo, né? E energizado, né? Por isso esse silêncio bacana. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Ó meu corpo é sua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, e me tira desta prova, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu das formas às estrelas e ao mar os seus limites. Já me sinto tão seguro
Daí, garotinho, tudo bem? Amém. Meu Deus, que é isso? Que é isso? Que é isso? Quem é esse cara aí? Quem é esse cara ali? Quem é? Quem é? Aniceto. Quem é esse cara? Quem é? É o Aniceto. Oh, garoto, agora é o seguinte, agora mostra aqui a elegância, mostra a elegância aqui, mostra a elegância aqui, mostra a elegância aí, mostra a elegância, tá caindo as calças. Tá tudo bem? Tudo bem. Agora também o nosso reizinho hoje merecia tudo isso aí também, né? Esse gogó, né? Isso, pastor, está me devendo uma visita, eu quero fazer a visita na igreja dele, mas até agora não me convidou. Não convidou? Ah, que isso que trairá isso aí? Não convidou ainda? Agora sim, agora eu já estive na igreja dele, mas é um grande fui no dia errado, né? No dia errado, aí não dá também, né? Não dá, né? Aí não dá também, né? O homem também aí não quer o quê? A igreja está muito cheia por isso, né? Ô, meu menininho, tá tudo bem? Tudo ótimo. Hoje é domingo, hein? Hoje é domingo, hein? Hoje é domingo. Não é sexta-feira hoje. Hoje não é 24. Hoje é 26 hoje. Esse aqui é uma revolução, é um temporal. Obrigado por ter vindo, parabéns, continue tendo um ótimo final de semana. E quem é essa fera aqui? Aniceto! Obrigado. É o show da tarde. Esse menino aí é fantástico. É fantástico. Aniceto é o cara, é uma pureza, o cara canta muito, né? Todo mundo gosta de pureza, né? Pureza, aquela guaranazinha pureza, pelo menos é o mais aconselhável, né? De todos isso aí, né? Continuando com o show da tarde, 13 horas mais 15 minutos. Ano passado ele foi a Revelação 2014, lançando o seu novo projeto, um novo CD bacana, está divulgando aí, meu Deus. Obrigado, Rogério Blum, pela sua vinda, é sempre um privilégio em recebê-lo. Todas as mesas, antes de ele vir aqui, ele vai lá me dar um abraço, para me passar uma energia boa. Eu agradeço por isso. Cumprimente o seu grande amigo Taborda e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu Soares, boa tarde, amigos da mesa, boa tarde, amigo, parceiro e realmente pastor José Taborda. O seu trabalho é dignificante e me lembra muito da sua conversão, da sua história, quando nós conhecemos a história de Paulo de Tarso, que seguia para Damasco para perseguir os cristãos, e o próprio Mestre Jesus Cristo chegou-lhe e disse: Saulo, que ainda era Saulo de Tarso, por que me persegues? Então, o verdadeiro pastor, o verdadeiro cristão, que cuida do seu rebanho, que tem uma missão, ele é diferenciado. A primeira pergunta do Márcio Prata já falava sobre isso, porque muita gente, ele lembrou que Jesus chegou no templo e eles estavam usando o templo para comércio. Mas eu gostaria que o senhor falasse hoje para as pessoas, já que o senhor é poliglota e a sua história é muito bonita, sobre Pentecostes. Porque muita gente não sabe, fala-se alguma coisa, mas não se explica. E eu gostaria, como o senhor tem explicado, falasse de Pentecostes para este amigos que estão assistindo a Premier TV, o show da tarde. O acontecimento, Pentecostes, em primeiro lugar, significa 50 dias. Era uma festa que os judeus tinham, eles comemoravam a colheita, né? E daí chama-se Pentecostes a nível de igreja, porque no dia de Pentecostes, no dia da festa de Pentecostes, que era a festa da alegria, festa da colheita, foi também o dia que os discípulos estavam orando no templo, no cenáculo do templo, e de repente veio sobre eles línguas como que de fogo, não de fogo, mas como que de fogo, e eles começaram a falar, ficaram empolgados, né? Começaram a falar, só que eles começaram a falar numa língua que não era a língua deles. E daí aquelas pessoas que estavam ali começaram, como é que eles falam, eles sendo iletrados, eles falam essa língua do nosso idioma, né? Então ficou marcado como o dia de Pentecostes, um dia especial, foi o dia que marca o início real da igreja,
mostrando a internacionalidade da igreja, que a igreja tem que se espalhar por todo mundo, para todas as nações, para todas as línguas, mas ali foi um grande milagre de Deus, né? Um grande milagre que ocorreu naquele dia, e que as pessoas falavam línguas estranhas para eles, não estranhas para o público, né? Foi um dia muito especial. Agora no Show da Tarde está chegando as informações da segurança. Doutor Jurandir, boa tarde! Boa tarde novamente ao telespectador, você em casa, você na empresa, você na internet. Mais uma vez trazemos aqui nesse nosso momento de reflexão em segurança, saúde e qualidade de vida, informações sobre as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Como temos o compromisso com o Tadeu Soares, o Show da Tarde, o Jornal Fique Esperto, de atender, além da informação aqui, você empresário, você empreendedor, colaborador que tiverem dúvidas, busca o programa do Tadeu, a sua produção, que a gente está disponível para, com a parceria, atendê-los e orientá-los adequadamente. Hoje falaremos sobre a NR 10. A NR, norma regulamentadora número 10, que trata sobre instalações e serviços com eletricidade. A norma específica para todos os trabalhos nessa área, para que você que atua nessa área, tem empresa nesse ramo, cuide e desenvolva, além dos programas básicos de prevenção de acidentes de doença, PPRA, PCMSO, laudo e a norma 5 de CIPA ou designado, você também precisa desenvolver a NR10 e, além de desenvolvê-la, implementar para que teus trabalhadores, colaboradores tenham segurança e cumpram essas orientações. Então, qualquer dúvida, estamos à disposição através do programa da produção do Tadeu Soares. E continuamos agora com o Show da Tarde com nosso amigo Tadeu Soares. No Maré Alto, às 22 horas de domingo, ele vai sacudir o palco, mas antes, aqui no Show da Tarde, eu estou falando dele, Jurandir! Muito obrigado. Essa valsa vai dar lá. O nosso artista Jandir. Jandir Rodrigues, no Show da Tarde, ao vivo, hoje é domingo. Hoje é sexta. Domingo é no Maré Alta. Domingo é no Maré Alta. Às 22 horas. 22 horas. Você vai cantar, encantar? Conto com sua presença. Com certeza, com certeza. Cantar, povo dançar, A noite é uma criança. Agora, você vai cantar a música que você vai cantar aqui no Show da Tarde, é isso? Dois amantes, uma valsinha muito bonita, legal. Mas a música que você vai cantar primeiro aqui, você vai repetir lá. Se Deus quiser. Repetir lá. Isso é bacana. Sexta-feira agora, dia 24, nós teremos aqui esse astro da música brasileira, que é o Jandir Rodrigues, que vai estar domingo no Maré Alto às 22 horas. Mas terça-feira que vem, Biguaçu é um canteiro de obras, e nós vamos saber como estão os canteiros. Então vem um secretário bacana, dinâmico, que é o secretário Fernando Popular o quê? Não fala isso, rapaz. Pissudinho. Conhece ele como Pissudinho. O cara está fazendo um show, mas antes, ô Jandir, antes eu quero, fica aqui no meu lado que você fica melhor aqui. Nós queremos cumprimentar a nossa querida estilista. Eu estou de pé porque ela merece que eu esteja de pé, porque ela é renomada, ela ensina tantas coisas boas para a gente, e a mesa que ela nos oportunizou está na nossa página do YouTube, é uma beleza, a gente aprende muito com as respostas dela, por isso eu peço, por favor, que ela cumprimente os pares, cumprimente os nossos telespectadores e faça a sua pergunta bacana para o nosso querido pastor Taborda. Boa tarde, Tadeu. Obrigado pelo carinho de todos. Obrigado a todos. Uma boa tarde para todos da mesa, a todos que estão em casa. Boa tarde, pastor Taborda. Na palavra de Deus, ele fala que nos finais dos tempos o amor se esfriaria. E a gente percebe isso hoje dentro dos lares, na sociedade. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho que amor é esse que Deus está se referindo na palavra de Deus.
Nós tivemos aqui vários pastores e todos eles falaram três palavras referindo o amor, né? Que é usado no grego. O eros, o filéu e o ágape. Pensando um pouco em família e pensando em amor, toda família ela precisa, na verdade, dessa prática desses 3 amores para que ela se sustente, para que ela se aguente. O amor eros, eu digo que é o amor por quê? Né? Eu te amo por quê? Porque você pode me dar alguma coisa, porque você é bonita, porque você é simpática, porque você é agradável, porque você tem talentos. O amor por quê? O amor filéu é o amor ser. Eu faço isso para você se você fizer isso para mim. Você faz comida para mim, eu lavo a louça para você. É o amor da troca, é o amor que possibilita o diálogo. E o amor ágape é o amor apesar de. Não importa o que você faça, eu continuo te amando mesmo assim. Então, esse é o amor que Jesus estava se referindo, né? Esse amor que continua, esse amor que resiste às intempéries da vida. Aquele amor que não tem o seu próprio interesse. Que está lá em Coríntios, né? O amor não busca seus próprios interesses, não se orgulha, não se ensoberbece, né? O amor não pensa mal do outro, não arde em ciúmes, né? Então, essa qualidade do amor, ela precisa ser desenvolvida e praticada, né? Então, quando a gente foge disso assim, os outros amores são muito fúteis, muito passageiros, né? Apesar de que o amor filéu é um amor muito interessante, porque ele fala de fraternidade, ele fala de amizade. Ele cria essas possibilidades para a gente dialogar, para a gente conversar e para a gente se entender. Então, dentro de um casamento, quando não há esse tipo de amor, quando não há essa capacidade de diálogo, começam a haver os problemas. Você sabe que a Prime TV tem tudo que é de moderno. Eu falei, cantor Jurandir, o computador fez a leitura, só que não existe cantor Jurandir. Por isso que nós improvisamos. Então agora sim, nós vamos aplaudir o cantor Jandir Rodrigues! Muito obrigado. Somos 2 amantes da vida em que levo, mas eu observo como ela fora. Antes eu sofria tal solidão, mas você entrou em meu coração. É a situação que estou vivendo agora. Nas partes terrestres que eu percorria, nada lá eu via em meio à natureza. É preciso amar para ver de longe aonde se escondem tantas belezas. Na verdade nada se esconde, mas cabeça baixa nada vai achar. Você estando amando, a vida é uma beleza e não vê tristeza para onde olhar. Depois que te vi, a vida mudou. Agora eu sou um homem diferente. Em meio à tristeza e à tribulação, e meu coração bater diferente. Resumindo tudo em poucas palavras, ficar onde estava eu já tinha morrido. Por isso mesmo eu digo a você, amo mais você e você seu marido. Ok, garotinho. Guararema. Não é Guararema. Guararema já foi.
Maré Alta, 20 domingo. Maré Alta, aqui em São José. Aqui em São José. E você quem é? Jandir Rodrigues. Jandir Rodrigues, no show da tarde. No show da tarde. Muito bem, estamos ao vivo, a cores. Hoje é um programa da pesada. O doutor Valmor já prepara aqui, já prepara, né? Tem que ser uma coisa melhor também, mais empolgante, entendeu? Que tenha raiz, começa a fazer aquele acampamento embaixo da terra, né? Muito bem, nós vamos continuando com o show da tarde, ao vivo. Ó, terça-feira, programa bacana, terça-feira, hein? Terça-feira. O homem queria vir aqui hoje, mas não dá, Tadeu. Hoje não dá, já está marcado. Lá o de Palhoça, já está marcado. Como é que eu vou desmarcar o homem? Não posso. Mas vem aqui. Não tem vir aqui. Não é vir aqui. Já está marcado. Marcado é marcado. O que é isso? Onde é que está o respeito pelas coisas, né? E... tá certo. Está dentro dos parâmetros. Está dentro dos parâmetros. Está dentro dos parâmetros. Eu vou pedir que o doutor Márcio Prata faça a sua próxima pergunta, por favor. Pastor, o senhor quer uma pergunta light, tranquila? Então vou fazer uma pergunta light para o senhor. Isso é uma pergunta que eu quero saber, como eu sei que todos os telespectadores que já assistiram filmes bíblicos, que já conhecem a história da Bíblia, conta-se que Jesus Cristo, quando levantava a sua mão, com a própria sombra dele, ele expulsava o espírito obsessor. O que o senhor me diz de a maioria, uma maioria, não todas, uma maioria de templos e igrejas que entrevista o obsessor, pergunta para ele de onde que ele veio, só falta pedir o RG e o CPF. Queria que o senhor falasse, explanasse isso, e se isso é certo ou errado, qual é o caminho. Light. Muito light. Um minuto. Eu acho que a gente não discute com... Não. Eu acho que ele tem que ser repreendido em nome de Jesus e acabou. Acho que ficar discutindo, dar trela para o inimigo é você perder tempo e fazer aquilo que ele deseja fazer, que é o teatrinho, né? E criar um espetáculo para tirar a atenção das pessoas daquilo que é o propósito do culto. Então, acho que não tem discussão. Agora no show da tarde, vem aí, doutor Daniel! Mais uma vez, boa tarde a todos. Meus parabéns ao povo palhocense, mas o aniversário está sendo realizado. Fica aí nossa satisfação em poder também transmitir esse programa Show da Tarde ter uma grande audiência naquele município. E referente à família, paixão, amor, nós poderíamos dizer que a atualidade que nós vivemos hoje, nós somos muito individualistas. O próprio Jesus, claramente, quando ele fez uma oração modelo, que todos nós conhecemos, todos nós quando vamos, independente do credo religioso, denominação, nós temos o hábito de fazer essa oração, que diz bem claro, Pai Nosso, e nós somos, e nas nossas orações, e depois nós chegamos em momentos específicos, nós não dizemos Pai Nosso, nós dizemos meu Pai. Nós não queremos compartilhar o nosso Pai com os demais, com o meu irmão, com o meu vizinho, com o meu próximo. Além de ele estar nos céus, ele pede para que seja santificado o nome dele. E depois, perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Nós queremos receber o perdão, mas realmente nós procuramos perdoar o nosso próximo, as ofensas que nós recebemos? Ou temos o hábito de dizer, olha, eu te perdoo, mas se tu fizer isso de novo, volta tudo atrás. Que tipo de perdão é esse? E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós temos que vivermos o presente como se fosse o nosso último dia, pois o amanhã não nos pertence. Então, se nós devemos a alguém, se nós temos algum desencontro com alguém, não deixamos para amanhã. Nós temos que chegar à pessoa hoje e termos uma harmonia, mantermos uma união, porque o amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. E que amanhã nós possamos viver também o presente, a cada dia, que a gente não sabe nem o dia nem a hora que nós partimos, e que nós possamos ser conviventes com a atualidade que nós vivemos, para que possamos ter uma sociedade digna e justa, e possamos realmente amar o nosso próximo como a nós mesmos, que na verdade, às vezes nós usamos mais por educação do que por realidade do amor sincero. Queremos também agradecer a presença do nosso convidado, graduado em educação. Um abraço à doutora Doroteia, que é a rainha dele,
Obrigado, doutora Avani Serafim Santana, por ter aceito o nosso convite. É sempre um prazer em recebê-lo. Eu peço que cumprimente a nossa estilista Ana, cumprimente os nossos pares, cumprimente os nossos telespectadores. Dê 3 passos até a frente, cumprimente o pastor Taborda e recebendo os aplausos! Boa tarde, Tadeu. Obrigado pelo convite. Prazer mais uma vez estar aqui com os senhores. A Ana está recobrando essa casa, fazendo parte dessa família. É com muito prazer que estamos aqui recebendo o seu retorno e que o retorno seja profícuo e duradouro. Os demais integrantes da mesa, a família Show da Tarde aí, boa tarde, meus cumprimentos. Os senhores telespectadores e o meu direto pastor da Borda aí. Até gostaria de fazer uma referência especial que hoje até nós temos todos os finais de mês uma reunião dos integrantes da ACRIMESC, Associação dos Advogados Criminalistas. Então, na última sexta-feira de cada mês se faz essa reunião, mas hoje eu abro mão, porque sabendo que o senhor seria exatamente a pessoa que estaria respondendo, pelo conhecimento que o senhor tem, pela sua experiência, a forma de conduzir a sua igreja, eu tenho certeza que vou ganhar muito em estar aqui fazendo parte dessa mesa redonda. Mas, em cima de tudo que o senhor comentou aí, falou, vi que o senhor é um adepto do Pater Família, defende, e realmente eu sou Pater ou Mater Família, mas uma cabeça na família, exatamente como o núcleo de uma célula. E a família é uma célula social. Tem que ter uma cabeça. Então, realmente, eu só defendo essa tese, até pode ser, na ausência do pai, um Mater Família, mas não pode haver um comando duplo na família, sob pena de nós termos um problema muito sério, que é o que nós estamos vivendo hoje, vivendo nossas células familiares praticamente cancerosas. O câncer se gera no momento em que uma célula tem 2 núcleos. Mas dentro dessas colocações que o senhor fez, e estou reputando isso aí, como colocar a situação, quando o senhor falou que as suas filhas, o senhor assumia a educação dela, e nós temos exatamente a base da educação, ela é na família, ela começa na família, e deve continuar sempre na família, seguir paralela àquela que depois vem através da escola e através da convivência diária das pessoas, com as experiências que vão adquirindo no mundo social. Mas eu quero lhe colocar uma questão sua, pessoal, que nós temos um problema dos conflitos nas sociedades, nós temos um problema da delinquência juvenil, e nós temos um problema hoje que é interessante, é o seu posicionamento com relação ao problema da maioridade, ou a minoridade, diminuição da maioridade penal, da responsabilidade penal, que nós hoje estamos debatendo, é 18 anos pela legislação penal, e que está tentando se reduzir para 16. Existe, na sua concepção, algo de positivo? Vai se somar? Vai se conseguir se realmente combater o problema da delinquência juvenil? Ou, na verdade, o Estado está procurando, de forma, pela sua omissão, de não ter cumprido o ECA, as exigências do ECA, e está, com isso, procurando uma forma paliativa de, mais uma vez, nos enganar? Boa pergunta. Sabe que as leis, elas sempre surgem para resolver problemas e não para prevenir os problemas, né? Ela sempre vem, a lei vem depois. Quando a coisa não tem mais solução, então vamos legalizar o erro que já existe. Então, existem muitos problemas da delinquência juvenil que nunca foi tratado o cerne. O que é o cerne? O cerne é a família. Não adianta você criar uma lei se você não dá um recurso de instrução, você não dá...
Por exemplo, você vai na escola, o que é a escola? A escola podia ser um instrumento do governo para estimular o respeito à ordem civil, à família. A escola não ajuda mais isso. Eu fui no colégio, os professores gritam com os alunos, o professor que grita com o aluno não respeita. Então, não tem lei que vai resolver esse problema de delinquência. Então, eu acho que se alguém é responsável para cometer crime, ele tem que também ser punido pelo crime, independente da idade. É capaz de cometer, só que criar a lei não vai solucionar isso. Eu acho que tem lei que chega já. Eu acho que a lei tem que ser aplicada. Sendo aplicada, ela resolve os problemas. Agora, o que nós vemos é uma deterioração da família. Os pais que não sabem educar seu filho precisam ser treinados. Tem muita gente que não sabe ser pai, que ele é pai, porque hoje o cara para arrumar filho é a maior moleza, o desenvolvimento sexual, a aceleração da atividade sexual está muito grande, sem controle, sem orientação, sem nada. Então, precisamos, além de punir os culpados, ensinar também os pais a serem pais. Todos nós vamos ficar de pé agora, o Show da Tarde ao vivo, nessa sexta-feira, hoje é 24 de abril de 2015, o nosso convidado central é o renomado pastor José Taborda, da Igreja Batista Independente. Meu querido pastor Taborda, escolha um número de 1 a 17 que Vossa Excelência tem um carinho especial. 8. 8! Telefone. Quem é o número 8 aqui? O número 8. 8. Já estou atrasado. Quem? É o Megapuff. Megapuff, quem é o Megapuff aqui? Quem é o Megapuff? Quem é o 8 aqui? Quem é o 8 aqui? Eu não sabe ler, não sabe ler, né? Mas ele fez 6 filhos aí. 6! 7. Ele é bom. 8. Número 8. Megapuff Design. Mas quem é ele? Esse jovem simpático. Não, mas o nome, lê o nome aqui, nome aqui. Sandro Andrade Maciel. Isso, eu gosto que as pessoas sejam chamadas não pela empresa, mas pelo nome pelo empreendedor, né? Bom, então o 17 perguntadores, o pastor Taborda escolheu o número 8, o doutor Vamor confirmou que o 8 é o Sandro do Megapuff, então o Sandro nesse momento ele vai nos representar dessa liderança da nossa mesa, ele vai ter 2 minutos para fazer um comentário sobre a resposta do nosso querido pastor Taborda, portanto, pode chegar até o centro, recebendo os aplausos, Sandro! Obrigado, pastor Taborda, pela sua apresentação, pelas suas explicações que foram muito boas. Fico muito lisonjeado em participar dessa mesa e fazer uma pergunta para o pastor, que ele é muito inteligente e respondeu muito bem todas as perguntas dos nossos convidados aqui. Foi um grande prazer estar nessa mesa redonda com o senhor, pastor. E ficamos aqui agradecidos e uma boa tarde a todos. Uma boa tarde para também todos aqui representantes da mesa. E o pastor Taborda, volte sempre, esteja conosco sempre aqui na mesa redonda. Uma boa tarde a todos. Ok, garotinho! Muito bem. É talento. E agora os nossos agradecimentos finais ao nosso querido pastor Taborda, que nos brindou com a sua fala, com as suas respostas, o quanto foi importante a vinda dele aqui no Show da Tarde. O homem é muito filósofo, contemporâneo, enfim. A gente já sabia que ele é abastecido de tantas informações, principalmente aquelas informações que são mais valentes, que são mais apropriadas, que são mais contundentes, que as informações que vêm do livro da nossa Bíblia. Obrigado, pastor Taborda, pela sua vinda. Vossa Excelência vai ter 2 minutos para fazer um comentário sobre as respostas, sobre as perguntas. Depois vai ter 1 minuto para você fazer as suas considerações finais. Portanto, pode se dirigir até aquele quadrado azul. Recebendo os aplausos! Olha, eu quero primeiramente agradecer por essa oportunidade. Eu acho que foi maravilhoso estar aqui. Eu já tinha o costume de estar com todos e isso facilitou.
facilitou para eu ficar um pouco tranquilo. Recebi algumas ameaças, mas eu fiquei muito lisonjeado com as perguntas, com as palavras, com o carinho. E eu creio que todos nós precisamos fazer um trabalho especial, começando por nossa casa, para melhorar o nosso ambiente familiar e criarmos assim condições para que a família se desenvolva. A família hoje está sofrendo bastante porque tem muita coisa de fora que interfere e nós precisamos de buscar graça de Deus, ajuda de Deus para a gente enfrentar todos esses problemas. Eu louvo a Deus por tudo isso, louvo a Deus que Ele tem me chamado, louvo a Deus que Ele tem me colocado nesse ministério, essa possibilidade de ver muitas pessoas sendo restauradas, que na minha experiência aconteceram já muitas pessoas se restauraram, casamentos que estavam destruídos foram restaurados pela graça de Deus, porque casamento não se termina, não é uma coisa para se terminar, é coisa para continuar e vale a pena se esforçar e fazer a coisa funcionar. E eu agradeço a Deus. Nesse fim de semana, só queria aproveitar para dizer que nesse fim de semana nossa igreja está comemorando 34 anos de existência. Nós convidamos o pastor Odilon Ribas de Carazinho, que será o nosso preletor, neste sábado, e no domingo vamos ter um churrasco no almoço, muito gostoso, né? Quem quiser participar, né? Fale comigo aí, mas vai ser muito agradável receber a todos. Agora ele vai receber um presente e também o carinho dos nossos perguntadores. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Olha, muito obrigado. Muito obrigado. Tá bom. Amém. Tá bom. Obrigado, querido camarada. Vamos lá. Vai, guri. Capricha, né? Não esquece de ficou revoltado, ficou ofendido. Obrigado. Ô, meu menininho, querido, como tá queridinho? A gravata é igual. É o grande amigo, todo obrigado. Muito obrigado por suas palavras. Obrigado. Tá, muito obrigado. Tá bom. Chega. Calma agora aqui. Quem quer sair na fotografia? O Nelson André que está ali numa elegância. Doutor Jurandir, rapidinho, A minha querida Ana aqui, por favor, a Ana aqui. Muito bem, 4 aqui, 4. Onde é que eu vou? Olha lá, ali, rapaz, tu estás tão bonitinho ali, encosta aqui, direitinho agora, arrocha um pouquinho. Sandrinha, por favor, capa de jornal, fique esperto. O Nonato hoje não veio, não sei o que é que houve. Ok, obrigado. Agora é o seguinte, ó. Doutor Jurandir, pode sair, por favor. Mega Puff, desce um show, hein? Pode sair ali. O nosso apresentador, não, o nosso cantor, ele também apresenta, ele também é bom. Pode sair, por favor. Ô, doutora Ana, a nossa estilista, leva essa pérola lá para sua poltrona direitinho, né? Direitinho. Sem pressa. Obrigado. Tá bom, tá certo. Ei, que elegância, meu. Eu também estilista, né? Ó. Estilista. Mas agora no show da tarde, nós queremos ouvi-lo, nosso professor. Ele está sempre ligado, ele está sempre atento. Vamos aplaudir ele, Donato! Olhar nos olhos, ouvir o que a pessoa fala e notar as suas atitudes de vida. Nada mais do que isso é necessário para que você, depois de analisar, se torne admirador dessa pessoa e amigo dessa pessoa. Foi o que aconteceu com o pastor Taborda e eu. Faz 79 anos que eu caminho nesta vida. E amanhã, 25 de abril, amigos meus se reúnem para comemorar comigo essa etapa
lá no restaurante Caminito, no Trevo do Campeche. Espero a presença de mais amigos, muito mais. Amigos antigos, amigos novos e amigos que já se foram também estarão presentes. Vocês não os verão, só eu. Necessário que diga o que eu sempre pensei. Amigo. Falar de amigo é trancar a garganta da gente quando a gente fala neles, como agora. Agora aquele momento bacana, onde nós costumamos dar essa liberdade para saber se o nosso convidado central ficou com alguma sequela durante a nossa mesa redonda. Por isso, vamos aplaudir o nosso presidente, doutor Valmor Matei! Bom, eu queria pedir permissão ao nosso pastor da Igreja Batista Independente, agradecer ao nosso governador Raimundo Colombo, ao nosso secretário estadual Milton Obos, ao comandante da Polícia Militar, da Polícia Civil, por esse grande trabalho que estão fazendo lá em Xanxerê. Parabéns aos senhores. Querido e amigo pastor Taborda, constrangimento, ódio, revolta, ira, às vezes guardamos para nós quando somos entrevistados. Como é que o senhor se sentiu diante dessas feras que tentaram instigá-lo? O senhor se sentiu constrangido? Como se sentiu? Me senti muito honrado. Todos me honraram muito aqui nessa tarde. Fiquei bem satisfeito. Ok. A Primeira TV, mais uma vez, muito obrigado. Tadeu Soares continua com o show da tarde, nossa mesa redonda. Agora um convite especial, todos nós vamos ficar de pé, por favor, todos nós. Amanhã também temos 2 aniversariantes e também, por tabela, vamos também desejar sorte e saúde aos demais que fazem aniversário amanhã, que estão fazendo hoje, amanhã, Taborda e o nosso menino, o nosso Donato, e domingo e assim na sequência. Por isso, vamos cantar parabéns, parabéns. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Todo mundo sentadinho, todo mundo sentadinho, todo mundo sentadinho. Os nossos cumprimentos aos nossos cameramen lá em cima do Márcio, vocês são fantásticos, obrigado por essa aula, obrigado por esse programa super profissional, e é claro que vocês merecem todos os nossos cumprimentos. A todos e a todas, os nossos agradecimentos. O microfone, passa lá o microfone pro rapaz lá, passa lá o microfone lá pro rapaz. Jaqueline, tudo bem? A todos, um ótimo final de semana. É muito difícil, mas foi muito prazeroso. Nós estamos juntos, mais uma vez, fazendo um programa para as pessoas. Nós respeitamos a inteligência das pessoas. Esse é o ponto de equilíbrio do nosso projeto. As pessoas que estão aqui, as pessoas que estão nos vendo, não importa de que forma, são bem superiores a nós. Por isso, a cada programa, nós procuramos aprender mais, e quando a gente aprende mais, a gente se torna mais vulnerável. Vamos aplaudir esse craque da música. Ele se preparou muito, esteve na Argentina, esteve nos Estados Unidos, no Paraguai, esteve na Angola. Vamos aplaudir ele, um ótimo final de semana, Ronald Lemos! Bora! Essa é um pouquinho diferente do nosso trabalho. Talvez deveria ser a base de todo ele. Como Zaqueu, eu
quero subir no mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua. Largo tudo pra te seguir. Sabe, canta. Entra na minha casa, entra na minha vida, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Obrigado, Primer. Santa Catarina toda. Vai de novo. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, Estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. quero estar dentro de ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Sabe, canta. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, para todas as feridas, me ensina a ter santidade. quero estar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Obrigado. São rock and roll. Versão rock and roll.